Olá, sabe quando a gente pensa em levar uma ideia para um lugar Completamente diferente. exato, completamente diferente, o que vem na cabeça? Tipo, sei lá, barreira de idioma, costumes estranhos, Hostilidade, talvez. hostilidade, pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um conceito que lida com tudo isso. A missão transcultural no contexto cristão. Hum, A nossa base aqui é um artigo muito bem articulado do Diego Pereira do Nascimento, do site teológico.club. certo. Mas a ideia não é só resumir, né? A nossa missão aqui é desvendar o DNA dessa ideia, entender por que ela é tão complexa e descobrir que as origens dela são bem mais antigas do que a gente imagina. Exato. E o tema, mesmo com esse foco religioso, é super universal. No fundo, a gente está falando de comunicação em estado bruto, sabe? Como assim? Como uma visão de mundo sobrevive e até floresce quando é transplantada para um solo totalmente novo. Quais são as regras desse engajamento? É uma questão que vale para a diplomacia, para os negócios, Para qualquer um tentando construir pontes hoje em dia. para qualquer um. Exatamente. Boa. Então, para começar do começo, a expressão missão transcultural já se explica um pouco, né? O artigo detalha a etimologia. Mício é envio, trans é além E e cultural é envio além da cultura. parece simples. É a definição literal, sim. Mas o que a análise deixa claro é que o além é a parte mais complicada de todas. Ah, com certeza. Não é só cruzar uma fronteira no mapa, né? A verdadeira fronteira é a da mentalidade, dos valores. Da forma como as pessoas enxergam o mundo. Isso. E o artigo ressalta que essa fronteira pode estar na mesma cidade. Pense em comunidades de imigrantes ou povos originários dentro de um país. A distância cultural ali pode ser enorme. Às vezes maior do que entre, sei lá, Paris e Roma. E é aí que entram os desafios, né? O material que a gente tem agrupa em três grandes áreas. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a adaptação da pessoa que chega. Sim, e é um mergulho de cabeça. Não é um curso de idiomas de fim de semana. Imagino que não. A gente está falando de entender o humor, o que não é dito, o que é considerado respeito e o que é ofensa. E o ponto crucial que o texto levanta é a necessidade de o missionário diferenciar o que é a essência da sua mensagem. E o que é só a embalagem da cultura dele. Exato, o que é a embalagem da sua própria cultura. Sem essa sensibilidade, a missão vira imposição. É um exercício de humildade brutal, assim. O segundo desafio que o artigo menciona é a resistência espiritual. É uma expressão que, para mim, soa um pouco vaga. O que seria isso na prática? Ótima pergunta. É tipo um debate teológico ou algo mais físico? Então, o conceito é bem amplo. Pode se manifestar de várias formas. Pode ser apatia, a indiferença total de uma cultura mais secularizada, por exemplo. O famoso não me importo. Isso. Ou pode ser a resistência intelectual de outras filosofias, de outras religiões já bem estabelecidas. E sim, pode chegar na oposição política de governos ou até perseguição por parte de grupos dominantes. Entendi. É um espectro bem grande. Vai do não ligo ao você não é bem-vindo aqui. Faz todo sentido. E o terceiro desafio é o mais pé no chão de todos: dinheiro, a sustentabilidade da missão. Exatamente. O texto é bem direto nisso. Ninguém faz esse trabalho sozinho. Existe uma dependência total de uma rede de apoio, sabe? Financeiro, logístico. Financeiro, logístico e até emocional da comunidade que enviou aquela pessoa. Se essa conexão enfraquece, o projeto inteiro pode desmoronar. É uma parceria de longa distância. Tá, então a gente tem esses desafios enormes: adaptação pessoal, resistência externa e a questão prática dos recursos. Isso tudo faz parecer que é uma invenção da era moderna, sabe? Das grandes navegações para cá. Sim, dá essa impressão. Mas o argumento central do nosso material é que essa ideia é muito, muito mais antiga. E é aqui que a análise fica realmente provocadora. Fica mesmo. Porque a tese é que já existiam protótipos de missão transcultural no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Sim, um livro que muita gente associa só com a história de um único povo, Israel. O autor argumenta que não são casos isolados, mas um padrão teológico. Ele destaca 3 modelos diferentes. 3 modelos. Quais seriam eles? O primeiro
É o que a gente poderia chamar de intervenção em crise humanitária. O exemplo é o profeta Elias. Ah, Elias. No meio de uma seca terrível em Israel, ele é enviado por Deus para Sarepta, uma cidade fenícia. Ele não vai lá para pregar ou converter a cidade. Ele vai para sobreviver, né? Exato, ele vai para sobreviver. E no processo, ele realiza um milagre para uma viúva estrangeira que estava à beira da morte. A mensagem divina se manifesta através de um ato de compaixão em território estrangeiro. Interessante, ele não foi com um plano de missão. A missão aconteceu através dele. E o segundo modelo? O segundo é a influência sutil de dentro do poder. O caso clássico é Daniel na Babilônia. O certo, o exilado. Isso. Ele é um prisioneiro de guerra que ascende na corte mais poderosa do mundo. Ele não faz comícios na praça. Ele vive a fé dele de forma íntegra, num ambiente hostil, interpreta os sonhos do rei. E a competência dele vira um testemunho. Exatamente. A competência e a sabedoria dele se tornam um testemunho para toda a elite babilônica e persa. Ele muda a percepção de dentro para fora. E o terceiro, eu imagino, seja o mais famoso de todos, Jonas. Exatamente. Jonas é o arquétipo da missão relutante a um inimigo declarado. Nínive. Nínive, a capital do Império Assírio, inimigos mortais de Israel. A ordem para ir pregar lá era tão absurda que a primeira reação dele é fugir. É a missão que ninguém quer. Ninguém quer. Mas quando ele finalmente vai, o resultado é o arrependimento em massa de uma nação inteira. Confesso que essa conexão me surpreendeu. Eu sempre vi a história de Jonas mais como uma lição sobre obediência, quase uma comédia de erros divina. Muita gente vê assim. Mas enxergar como um protótipo de missão a uma cultura inimiga, isso muda toda a perspectiva. E esse é o ponto. A análise que a gente tem em mãos usa esses três exemplos, Elias, Daniel e Jonas, para argumentar que a noção de que a mensagem de Deus transcendia as fronteiras de Israel já estava plantada séculos antes do cristianismo. Não era o foco principal, mas as sementes estavam lá. As sementes estavam lá. Perfeito. Certo. Então, se o Antigo Testamento plantou essas sementes, o Novo Testamento é onde a coisa toda aí explode, certo? É quando essa ideia se torna o projeto principal. Precisamente. A transição é marcada por um comando explícito, a chamada Grande Comissão, quando Jesus instrui os seguidores a irem por todas as nações. A missão transcultural deixa de ser exceção e vira regra. O motor da expansão do movimento. Isso. E os exemplos práticos dessa expansão são fascinantes. O artigo começa com o próprio Jesus, no episódio do Gadareno. Sim, e a estratégia ali é notável. Jesus vai a um território não judaico, realiza uma cura espetacular, mas a reação da população local é de medo. Eles pedem que ele vá embora. E ele vai. E ele vai. Só que ele deixa para trás um missionário local. O homem que foi curado, que recebe a instrução de contar à sua própria gente o que aconteceu. É o modelo do testemunho nativo. Depois temos Filipe e o eunuco etíope, uma história que parece saída de um filme. Totalmente. É um encontro guiado, quase cirúrgico. Um alto oficial da corte da Etiópia, uma pessoa culta, influente, está lendo um texto que não compreende. E o Filipe aparece. Filipe aparece e inicia um diálogo teológico 1 a 1. Não é um sermão para a multidão, é uma conversa intelectual que leva à conversão. E a análise conecta esse evento único à antiga e profunda raiz do cristianismo na Etiópia. O que me chama a atenção é a variedade de abordagens. E então vem o momento que o texto aponta como a grande virada de chave. Pedro na casa de Cornélio. Ah, sim. Por que esse foi tão decisivo? Porque ali a barreira quebrada não era só geográfica, era teológica e social dentro do próprio movimento. Cornélio era um centurião romano. Um gentil. Um gentil, um não-judeu. Para um judeu como Pedro, entrar na casa dele era quebrar um tabu enorme. O evento é descrito como uma revelação para Pedro e para a igreja primitiva de que a mensagem era de fato para todos. Sem a necessidade de se tornarem culturalmente judeus primeiro. Exatamente. Foi a abertura oficial das comportas. E se Pedro abriu as comportas, o apóstolo Paulo construiu os canais e as hidrelétricas. Essa é a imagem que o texto passa. Exatamente essa é a imagem.
Paulo é o estrategista, o sistematizador da missão transcultural. As viagens missionárias dele não eram visitas pontuais. Ele tinha um plano. Ele mirava os grandes centros urbanos e culturais do Império Romano, Éfeso, Corinto, Atenas e, por fim, Roma. Ele não apenas pregava, ele fundava comunidades, formava líderes locais e depois mantinha contato por cartas. Resolvendo os problemas que surgiam. Exato, resolvendo os problemas que inevitavelmente surgiam quando gregos, romanos e judeus tentavam viver a mesma fé juntos. Ele, criou o Manual da Expansão Cristã. Saltando para a era moderna, o artigo nos apresenta alguns pioneiros cujas histórias são francamente inacreditáveis. Nomes como William Carey na Índia, Hudson Taylor na China. E o que é notável nesses exemplos é como a abordagem deles era, de certa forma, holística. Holística. Sim, William Carey, por exemplo, não se limitou a pregar. Ele se tornou um linguista, traduzindo a Bíblia para múltiplas línguas, fundou escolas, um hospital e lutou ativamente contra práticas sociais como o sistema de castas. Ele se engajou com a cultura em todos os níveis. Em todos os níveis. O mesmo com David Livingstone na África, que era médico e explorador. A luta dele contra o tráfico de escravos é uma parte central da sua história. Sim, e é um ponto crucial que a análise destaca. Para esses pioneiros, a missão não era apenas uma questão espiritual abstrata. Era sobre transformar a realidade das pessoas, trazendo saúde, educação, justiça social. Certo. Agora, é claro, né? É impossível a gente olhar para essa era sem reconhecer a tensão histórica que muitos críticos apontam. Você diz a linha tênue entre o trabalho missionário e o colonialismo europeu. Exato. O material que a gente está analisando foca na motivação e no impacto positivo do ponto de vista da fé deles. Mas, historicamente, essa é uma relação complexa. É mais complicado. Muito mais complicado. Muitas vezes, a chegada de missionários, mesmo com as melhores intenções, coincidia com a expansão dos impérios europeus. É um legado com muitas camadas, sabe? Onde a ajuda e a transformação social andam lado a lado com a disrupção de culturas e a vanguarda da influência ocidental. Reconhecer essa complexidade é fundamental para entender o quadro todo. Fundamental. Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma jornada que começou com a definição de envio além da cultura, vimos os desafios imensos, descobrimos protótipos surpreendentes no Antigo Testamento, acompanhamos a explosão estratégica no Novo Testamento. E chegamos aos pioneiros modernos com todo o seu sacrifício e complexidade histórica. O fio condutor parece ser essa tensão constante entre a mensagem e a cultura. Perfeito. A grande conclusão que emerge dessa análise é que a missão transcultural é um empreendimento de altíssima complexidade. Exige uma adaptação que beira a reinvenção pessoal, uma resiliência extraordinária e uma convicção profunda. Mas, no fim das contas, é uma história sobre a tentativa teimosa de se comunicar, de construir pontes onde só existem muros, de encontrar a humanidade comum em meio à diferença radical. E isso me deixa com um último pensamento. O material detalha os princípios dessa missão. Aprender a língua, entender os costumes, adaptar a comunicação para que seja relevante. Certo. Se a gente tirar isso do contexto estritamente religioso por um momento, quais desses princípios poderiam ser aplicados hoje no nosso mundo que é, ao mesmo tempo, super conectado e violentamente polarizado? Boa reflexão. Seja nos negócios globais, na diplomacia, ou até mesmo na forma como a gente tenta conversar com alguém que pensa de forma completamente diferente da nossa na mesa ao lado. Fica a reflexão.